Olá pessoal, estamos começando mais um Talk Místico aqui pela Astral TV. O nosso programa vai ao ar todas as terças-feiras às 21h30 e a reprise é sempre às quintas-feiras no mesmo horário. Então, fique conectado com a gente para você ver essas pessoas maravilhosas, incríveis que eu estou trazendo aqui, contando as histórias das vidas delas, não é? Falando um pouquinho que se entrelaça com a espiritualidade e com a própria história da espiritualidade do Brasil. Então, toda terça e quinta a gente tem esse encontro marcado aqui na Astral TV. E olha, compartilhe essa informação com os seus amigos, com seus parentes, com as pessoas queridas. Traz todo mundo aqui para a Astral TV para assistir esse programa às terças e às quintas-feiras, porque eu tenho certeza que a cada programa todo mundo vai sair daqui com uma mensagem de luz, de paz e de elevação da consciência. Falando em elevação da consciência, hoje eu vou trazer uma amiga para a gente falar um pouquinho sobre o universo do sagrado feminino. Como é que é isso? O que é o sagrado feminino? Como é que ele se entrelaça com as nossas histórias, com as histórias das nossas vidas, né? Com a história das próprias mulheres. E além disso, ela também vai falar um pouquinho de danças circulares sagradas, do trabalho dela como psicoterapeuta, enfim. Vai ser um bate-papo incrível, não sai daí não. Gruda na tela da televisão, ou do computador, ou do celular, seja lá onde você esteja nos vendo, porque você não sairá desse programa, que na realidade você sairá diferente, não sairá o mesmo desse programa, porque tenho certeza que vai trazer muita consciência para você, sobretudo a consciência desse sagrado feminino, que envolve feminismo, a nossa melhor relação, nós enquanto homens, numa sociedade patriarcal com as mulheres, enfim, olha, temos muita coisa aqui para falar nesse programa. E quem é? É a querida Soraya Mariani. Tudo bom, meu amor? Tudo, meu bem. E você? Muito obrigada pela apresentação. Agradeço. Você sabe que você mora no meu coração. Viu? Recíproca, muito verdadeira. Eu chamo ela sempre para tudo, gente. Eu adoro ela, adoro o trabalho dela, que é incrível, é simplesmente incrível, né? Agora tá com podcast também. No final do programa, você vai ver tudo que ela tá fazendo, que é incrível. Estou muito feliz de estar aqui, mais uma vez. E eu feliz de ter você para falar sobre o sagrado feminino. Sim. Vou te fazer uma pergunta que eu fiz para a Tânia agora no programa passado. Mudou muito o sagrado feminino de quando você começou para agora? Porque parece que mudou. Mudou bastante coisa. Eu acredito que esses bate-papos são fundamentais para a gente não dizer o que está certo e o que está errado, mas esclarecer e contar um pouco, né, a história de que Sagrado Feminino não é um movimento contemporâneo, né? Um movimento, a gente tem um neo-sagrado feminino, mas a gente já viveu tudo isso, a gente tem uma história. Então mudou um pouco, vejo que tem muita coisa hoje que tá aí na internet, tem muita gente trabalhando com o sagrado feminino, mas eu acho que precisa se olhar para o feminismo, precisa se olhar para o movimento lá da deusa, de nós, coletores. Aí a gente fala de uma história longa, sim, mas mudou bastante, ainda sinto que precisa muito desse movimento. Ele é fundamental para o planeta, ele é essencial. Não tem como não trabalhar o sagrado feminino, a bruxaria, né? Não tem como não falar sobre isso hoje. Mas já tem mais gente falando sobre esse assunto. Olha, era isso que eu queria te perguntar. Qual é a importância, não é, hoje, de você ter uma consciência do sagrado feminino, da consciência da deusa, para a história da própria humanidade ou para o momento que a gente está vivenciando agora? O que você acha? Qual é essa importância? Como é que a gente pode contextualizar todos esses momentos que convergem, que eu acredito que é um movimento de uma nova consciência, não é? A bruxaria, a deusa, o paganismo, o xamanismo, as pessoas estão tentando ver o mundo por uma perspectiva diferente, né? Mas por que você acha que ele é tão vital e tão importante? Vital e importante, isso você já resumiu. Ele é vital e ele é importante, porque a gente está vivendo um momento que as pessoas estão adoecendo demais. Essa desconexão, né? Eu tenho que me conectar com a natureza, quando na realidade nós somos a própria natureza, né? Então eu vejo que essa desconexão e esse patriarcado que a gente vive ainda, sistemicamente a gente está vivendo isso, nos desconectou muito dessa experiência humana, dessa experiência da abundância, da prosperidade, da troca, da experiência humana. Então a gente entrou num lugar onde a gente se desconectou, acha que a gente está separado desse lugar, né? Portanto, a gente está adoecendo. Então vamos lembrar, vamos falar de poder, né? De escassez. A gente vive um momento de muita escassez,
né? Desse lugar em que o poder é sempre sobre o outro, em que vai faltar, em que não, né? Você vai faltar, você vai adoecer. A deusa, o sagrado feminino, vem nesse lugar de ressignificação desse equilíbrio, sabe, Clau? Eu vejo que olhar para esse masculino anabolizado como essência. Vamos falar como essência. Então, olha o masculino e olha o feminino. Não que só o feminino sente, não que só o feminino é profundo, não que só o feminino intui. Mas se a gente olhar a nível arquetípico, feminino e masculino interno, a gente tem uma sociedade em que os valores masculinos estão anabolizados. E os valores femininos, então, portanto, estão, né, diminuídos. Sim. E a gente percebe, atrofiados, exatamente. Então, esse retorno, essa ressignificação, que para mim vem muito de um lugar de adoecer, muito no lugar das mulheres adoecendo, então os movimentos crescendo. Então, eu vejo que a única, para mim não é a hipótese, a única forma da gente ter um mundo realmente, um ecossistema mais saudável, é através desse olhar para o sagrado feminino, para a deusa que nutre, a deusa que acolhe, porque esse Deus, né, essa forma, não é religião que eu estou falando aqui, essa forma em que você elege, né, um gênero que está no poder, uma força que domina, está acima de tudo, que está acima de tudo e que você tem que sofrer o tempo todo, né? Sofrer é uma característica do amadurecimento humano, mas isso pode ser feito de um outro lugar, que são os nossos ajustes, né? Como ajustar, né? É engraçado que você está falando tudo isso, que sexta-feira eu recebi uma pessoa que falou sobre uma cosmovisão africana. Eu achei muito bonita a forma que ela trouxe, esse momento que nós estamos vivendo, dessa necessidade, que não é um desafio necessariamente, é um ajuste. A gente está vivendo um ajuste dessas energias, feminino e masculino. Sim. E a deusa é fundamental. Esse lugar, a deusa, ela acolhe, nutre, alimenta, mas ela também é aquela que destrói o que é preciso. Então a gente precisa olhar para a sombra. São anos e anos de um lugar de desrespeito à fala da mulher, à fala do feminino. Sim. Então, Soraya, na realidade, tudo isso que você está falando é exatamente isso. A gente vive num mundo que é patriarcal, machista, aonde você tem essa cultura do patriarcado, né? Que é superlativada, o feminino que está atrofiado, toda a estrutura da sociedade, ela é criada exatamente em cima dessa visão patriarcal, monoteísta. A gente tem uma cultura que é hierárquica, se você olha, né, na sociedade. A sociedade, ela é uma réplica bíblica, vamos dizer assim, se a gente parar para pensar, né? Então o chefe é aquele que você teme, que nem Deus, não é? Ele está acima de todo mundo, vocês, os funcionários são as criancinhas que você olha, que você tem que ensinar. Cara, a sociedade, ela é toda construída em cima disso. E é construída também em cima do maniqueísmo. Então, é bem ou mal, né? É luz ou sombra, é homem ou mulher. As coisas, elas não podem conviver, elas não podem ser híbridas, não é? Então, se você é homem, você não pode ser mulher. E aí a gente tem a transfobia hoje, né, na nossa sociedade. Se é bem, não pode ser mal. Se você é luz, não pode ser sombras. E a gente percebe isso na sociedade de uma forma que acaba adoecendo, porque a gente sabe que tudo o que acontece na vida e o ser humano, naturalmente, ele tem as suas duas polaridades. E quando uma não é reconhecida, naturalmente o ser humano ele adoece, e aquela parte da gente que não é reconhecida vai fazer de tudo para aparecer, não é? E a deusa, o conceito da deusa é completamente diferente, porque a deusa, ela é tudo isso que você falou, não é? Ela é a criadora, ela é a mantenedora, ela é a destruidora. Sim, que é necessário saber fazer isso. É necessário. Você olha na lua, que é um dos maiores símbolos da deusa, você vai ter a crescente, você vai ter a cheia, você vai ter a minguante, você vai ter a nova ou a negra, que é aquele momento de retroagir, aquele momento da introspecção, aquele momento de voltar-se a si. Então ela é completa, não é? Por isso que a gente advoga um mundo da deusa, um mundo que é um mundo completo, não é um mundo amputado, que é isso que eu percebo no mundo que a gente vive hoje. É um mundo amputado. Sim. Então, tipo assim, existiu uma parte aqui, eu vou tirar porque eu não quero prestar atenção nela, e aí você vai lá e amputa essa parte, que é a fonte da nossa cura, não é? Você não acha isso? Sim.
eu não só acredito nisso tudo que você está falando, como pratico e como vejo, trazendo para a tua pergunta inicial, o que, que mudou, o que está mudando, a importância de mulheres que estão nesse movimento lerem, se informarem, buscarem pessoas que estão há muito tempo e questionarem. Questionarem, inclusive, o que nós estamos falando aqui. Nesse sentido de que eu estou vendo também acontecer, e tudo bem, faz parte desse processo. Muitas outras caixinhas de sagrado feminino, aonde esse poder, essa hierarquia acontece de um outro lugar, mas é uma hierarquia do mesmo jeito. É replicada, né? É replicada, só que com uma fala um pouco mais, né? Como alguns movimentos que a gente vê por aí sendo vendidos em pirâmide e com o nome de sagrado feminino. E aí eu te pergunto, será que estão conectados com a deusa mesmo? Ou será que só colocaram saia em Deus? Ó, talvez a pessoa... Deixei ela sem voz. Não, eu achei muito legal, sabe por quê? Porque eu fico perguntando, eu devolvo a pergunta, eu fico em dúvida se essa pessoa, ela enxerga que ela colocou só uma saia em Deus. Você está chamando de Deus. Se ela, ou se ela tem consciência do que ela está fazendo. Porque, por exemplo, eu vou fazer uma vivência ritualística, um mitodrama, uma mitologia, um rito, onde o vestir-se é importante, a ritualística é importante. É uma coisa. Isso. Outra coisa, que eu já fiz, né? Outra coisa é você falar, venham todas de saia para... Eu já fiz isso, porque eu aprendi assim, mas eu também tenho. Mas, então, eu já até critiquei isso online, eu falei, gente, mas não a saia que vai fazer a pessoa. Mas por que eu olhei para esse lugar sendo naquela que isso é uma época imposição do patriarcado? Então, não é? Mas a mulher tem que usar saia porque é a imposição do patriarcado. Então é uma réplica. Eu tô de calça. É uma réplica. Eu tô brincando, né? Mas é não isso. Você está replicando. Então sem todas perceber. As mulheres virão de saia. E aí dão altas teorias, não é? Porque a energia tem que fluir, não sei o que, quer dizer... Mas que energia é essa que não flui com a calça, gente? Então, aí tem todo um discurso que aí eu te pergunto, que é quando eu fico parada, que é para... Quem é aquela que está realmente trabalhando e colocando que nem eu a carinha aqui para bater e dizendo, eu já fiz isso. No bom sentido, né? E olha, eu estava reproduzindo algo e não estava, tava achando, poperou que eu estava arrasando. Achando massa. Porque eu estava achando que eu estava fazendo algo incrível e não que eu não estivesse, porque eu não tinha muita noção de que aquilo que eu estava fazendo, porque era tão comum. Essa questão é tão comum. Virou um lugar comum, né? Exatamente, que eu achei que eu estava fazendo algo muito diferente. Mirella, que é uma grande pessoa que a gente sabe que não está mais entre nós, os rituais dela, quando ela chegou num ritual meu que eu já tinha passado dessa fase e que eu mudei muitas coisas e que eu abri para os homens estarem, ela literalmente me chamou e conversou, que ela achava um absurdo aquilo, ela usou essas palavras. E aí eu penso, é uma pessoa que fez um trabalho incrível, que escreveu livros falando sobre a deusa, mas, então aí que eu pergunto essa dúvida, quando é que a gente, às vezes, realmente reproduz sistemicamente e nem sabe que está... E é falta de informação? Ou de se contestar, né? De se perguntar. Se perguntar por que para mim está sendo... Né? Ou por que para mim estava sendo importante aquilo? Por causa da ritualística? E por que eu acreditava que a ritualística tinha a ver com saia? Talvez para mim a saia, naquele momento, fizesse um sentido diferente na minha história. No quanto eu estava indo para o dia a dia trabalhar, sair de casa tão nova... E estava sendo tão desafiador, quantos ajustes eu precisei fazer. E aquela saia linda, para mim era tão lindo aquilo tudo, mas quando eu percebi isso, e foi muito rápido, não foi demorado, eu já comecei a colocar e me colocar. Só que eu vejo que hoje ainda tem muito na rede social, pessoas que elas não estão conectadas com esse lugar, porque a ciclicidade feminina, nós temos um corpo diferente, XY, como a gente nasce, ok. O que a gente vai fazer, escolher do nosso corpo, a opção que a gente vai ter é uma coisa, e a forma que a gente vai se relacionar é outra, né? Mas tem coisas que agem, que são hormonais, né? Então eu olho para isso tudo e pergunto o que a gente aprendeu, o que é certo para essa pessoa que nasceu assim e o que não é só o que está escrito para gente. Então eu me questiono o tempo todo, não é ruim, tá? Eu acho que tem muitas pessoas, né, Soraya, e aí a gente entra hoje num questionamento, por exemplo, de alguns grupos do sagrado feminino que não aceitam mulheres trans, quer dizer, mais uma vez a gente vai ficar naquela exclusão, né?
Então, que acham que mulher trans não é mulher. Como não é, gente? Então, Claro tipo que é. assim, né? Não deveria nem perguntar se pode ou não pode, Não é para uma mim. coisa que deveria ser cogitada, Discutido. né? Não faz qualquer sentido. E aí ficam excluindo, ficam, na realidade, tomando para si elementos do patriarcado, que é o patriarcado que é uma cultura de exclusão, que é uma cultura de rejeitar, que não é a cultura do abraçar, né? Então eu fico falando, será que essas pessoas elas estão entendendo o que elas estão fazendo? E também tem aquela questão de muita gente faz sem se questionar, porque fazer aquilo daquela maneira as coloca num patamar de um grupo. Se elas não fizerem, elas também são rechaçadas, elas também são excluídas, o trabalho delas também é diminuído. Então tem pessoas que até fariam diferente, mas que não fazem, porque senão vão ser questionadas, não é? Então, assim, é muito difícil a gente viver nesse mundo que a gente está vivendo hoje, porque, na verdade, muitas vezes, dentro desses grupos de espiritualidade, que deveria ser uma coisa completamente diferente, se reproduz aquilo que nós naturalmente fomos condicionados, que está gravado no nosso DNA. Infelizmente. Sim, e é rápido. Esse lugar é rápido de você cair. Então você tem que estar num trabalho de observação sempre. Porque em momento algum, se tem exclusão, não é sagrado feminino. Isso. Porque se a gente estuda a história da deusa, né, ela inclui todo mundo. Inclusive, todos nós estamos adoecendo. Quando a gente joga a culpa, né, no homem, no ser gênero homem, tem uma história, né, óbvio. Mas se a gente não olhar de ângulos diferentes, né, eu sou mãe de um homem, eu já sempre falo isso, do Jonas, né, e sou casada, tenho um relacionamento, né, com um homem também. Então eu vejo que é muito importante a gente parar para questionar. E tem muitas mulheres que sim, não questionam. Então, o que eu vejo do meu trabalho? Um diferencial, já falando. É um trabalho que questiona e que eu me coloco à frente. É questionador por natureza. É questionador. Eu sou de romper com tudo. Quando eu estou percebendo que eu estou fazendo alguma coisa, que aquilo não está condizendo com o que eu acredito de verdade, que é um mundo mais próspero para todo mundo, inclusive porque já é desafiador, né? Já é um mundo, é difícil viver, né? Não é fácil, né? Tem milhares de coisas, mas peraí, vamos olhar o que é esse sagrado feminino. Viver é difícil, conviver é muito mais. Claro que é, porque é fácil você conviver com quem você, de alguma maneira, usa a domesticação através do medo. Então, você não vai poder pertencer a esse lugar. No nosso grupo, você só pode vir se você vier de saia. Né? Você já está excluindo tudo, todas as opções. E a riqueza é abrir espaço. Eu não vou nem falar inclusão, porque quando eu falo inclusão, eu já estou falando que tem exclusão. Então, muito desse movimento dos meus cursos, do meu trabalho, é sempre esse lugar de vamos parar, vamos olhar o que é, vamos olhar para a história dessa deusa, porque não tem como a gente falar de sagrado feminino sem falar de movimento feminista, sem falar, né? De Wicca, de bruxaria, por favor, né? É a origem de tudo isso, né? Infelizmente, algumas pessoas desconhecem, né? Elas não têm a noção, porque elas replicam aquilo que o livro vende, né? Aquilo que é colocado no livro e que, de verdade, satisfaz uma determinada agenda. Só que, assim, inclusive, a gente precisa de mais historiadoras ligadas a esse universo feminista, feminista já tem, mas dentro da religião e da espiritualidade da deusa, né, do movimento do sagrado feminino, que possa trazer e contar essas histórias. A gente já tem algumas, eu acho que, por exemplo, eu vejo algumas pacientes que eu tenho que estão escrevendo, estão na área da psicologia, não são historiadoras, mas estão fazendo, trazem esse fio, pesquisando isso tudo, olhando e falando, né, eu fiz até uma entrevista esses dias que o Flávio me indicou para uma pessoa que faz, enfim, fez pós com ele, e a ideia é essa, né? Peraí, não tem como falar de sagrado feminino sem falar da deusa, não tem como falar de sagrado feminino sem não falar de feminismo, desse movimento, sem inclusão, né? Senão você tá desmembrando algo de novo, algo está sendo deixado de lado, né? E parece que o que é feito hoje surgiu do nada, não é? Não tem uma história, não tem uma precedência, gente, pelos deuses, né? Tem que estudar, tem que ir atrás. Acho que quando a gente sabe das nossas origens, a gente consegue caminhar no presente com muito mais tranquilidade e segurança. Não é?
a nossa busca ela não se torna frágil. Porque a gente só tem fragilidade na nossa busca quando nos ocultam as coisas. Então, olha aí, né? O patriarcado, o cristianismo e todas as coisas que ficam ocultando, que transformaram a fé dessas pessoas em uma fé frágil, porque negaram acesso a informações e a conhecimento. A gente não pode replicar e repetir a mesma coisa, né? Sim. E as danças sagradas, Soraya, e as danças circulares? Porque eu conheci a Soraya, gente, por causa das danças circulares, né? Um dia ela estava lá passando pela Terra Madre, que também era a sede da Além da Lenda, e eu estava lá na época. E aí a gente se conheceu, eu convidei ela para fazer uma atividade lá, e daí surgiu uma grande amizade, ela veio participar das conferências, e que foi, e acredito que continua sendo, uma parte muito importante da sua vida, esse trabalho com as danças, não é? É apaixonante. É a parte em que eu mais se realiza? Me realizo. A dança. A minha psicóloga fala que eu sou que nem João de Barro. Cada lugar que eu vou, eu quero fazer uma famíliazinha ali, né? E eu sinto que a dança circular, ela traz essa sensação, né? Essa percepção de pertencimento. E você pode não encontrar aquelas pessoas mais, mas é muito mágico, é muito ritualístico. Se torna uma família naquele momento, né? É uma família. E aquilo, se você tiver essa facilidade que eu tenho de se conectar com um instante, que é o que se chama de mindfulness hoje, né? É uma meditação ativa, dança circular. É um nome moderno para uma coisa muito antiga. Muito antiga, é um nome moderno para algo muito antigo. Ali eu sinto esse lugar, aqui eu pertenço. Eu gosto muito de... Só tem uma correção que eu quero fazer. Eu me ofereci, você não me convidou. Foi? Eu me ofereci. Olha. Mas depois você me convidou para todos, mas eu me ofereci. Porque isso... Eu lembro da gente no corredor. Eu me ofereci. Olha. Porque eu sempre admirei pessoas, mas sempre de um lugar, eu acho que tem muito a ver com esse movimento da deusa e da dança, num lugar muito amoroso, nunca colocando a pessoa acima, sempre com respeito à história. Pô, Claudinei, olha aqui, nosso livro, o seu primeiro livro, que é A Religião da Deusa, foi o que mais vendeu. Então não foi o primeiro, mas foi o que mais vendeu, né? E os nomes da deusa que eu também tinha. E para mim aquilo era um acervo rico numa época que não se falava, né? Então eu olhei e eu trabalhando com dança, porque eu encontrei como se fosse uma permissão para estudar a bruxaria e que eu não me sentia tão culpada por causa da minha história de família e tudo mais, na dança. Porque a dança ali, eu tinha uma explicação. Então eu olha a dança das fases da lua, olha a dança da deusa tal. A dança da fertilidade, da deusa da fertilidade, gente, né? Tava tudo ali, só que para mim era muito mais fácil ainda colocar uma roda de 500 pessoas que eu já fiz dançando, 1000 pessoas dançando e falar o que eu gostaria que as pessoas sentissem ali, que às vezes eu não consigo traduzir. Não é que eu não sei, eu falo bem, mas é tão profundo e eu acho que a dança, ela chega num lugar e eu tenho essa facilidade muito íntimo, muito rápido, né? Eu dei uma dança num lugar, é engraçado isso, no Sesc, eu dei as danças dos orixás e das orixás, e tinham muitas pessoas evangélicas lá nesse dia, né? E terminou a dança, veio uma pessoa para mim e falou assim, eu preciso te falar uma coisa. Eu não sei o que é isso, mas olha, o Espírito Santo estava aqui. E eu, estava aqui, está. Claro que está. É o Espírito do Sagrado. Né? É isso, eu não separo isso. Para mim, ele tá ali, a totalidade, essa sensação. Então, a deusa sempre foi desafiador para cultuar a deusa quando eu saí de casa, porque tudo isso na minha casa era muito, não só na minha casa, mas a minha mãe, meu pai nem tanto, mas minha mãe ainda é muito rígida nesse lugar. Não existe esse lugar. E isso é coisas do demônio, né? Então, eu mesmo saindo de casa, a gente leva essas crenças. Então, imagina você saindo de casa, sendo mãe, querendo cultuar tudo isso, apesar de eu ser super... desprogramar. Desprogramar. E eu sou muito revolucionária, mas tinha uma parte obediente, né? Que tá ali, tá no cerne, né? Tá no cerne. Então, na dança, eu colocava tudo aquilo.
porque tinha um respaldo muito grande da Renata, da Trion, que você conhece, que é uma querida, que trouxe o Milionésimo Círculo, que trouxe as danças da deusa, ela foi lá para Findhorn, né? Você já conheceu o Findhorn? Nunca fui em Findhorn. Você foi perto, né? Mas já tive na Inglaterra. Né? Então, a deusa Boudica, né? Que foi uma mulher que viveu a dança de Boudica. Eu falei, cara, como assim? Tem uma dança para essa... Eu quero dançar esse negócio. E eu me apaixonei. É um lugar aonde, se você falar onde você quer viver, na dança, eu preciso dançar mais, eu quero colocar mais na minha agenda a dança. Por isso que eu tô indo no museu. Porque eu vou lá, eu me emociono. Cada vivência que tem, porque lá é um lugar que tá ali tudo que eu acredito, independente, aquilo se formou no meio de São Paulo, tá vivo. Quem vai lá hoje não sabe como foi difícil para você. Ainda é. Porque o sistema que a gente vive ainda é patriarcal. Então, a dança é um lugar apaixonante para mim. É assim... Ó, quanta história, né? Gente. Gente, a gente chegou já no finalzinho, né? Passar tão rápido, mas eu pedi para a Soraya passar as redes sociais dela e os recados também. Tem alguma coisa acontecendo, algum curso, atendimentos? Como é que funciona, Sor? Passo ali? Por favor. Me achar na rede social é fácil, @Soraya com Y Mariani. Os meus cursos online estão aí no Perpétuo. Eu tenho a formação de guardiãs, que é a melhor do mundo. A minha formação de guardiãs é a melhor do mundo. Tem o Conselho das Anciãs das 13 Luas e tem o Clã das Cicatrizes, que veio para psicologia, né? Presencial, eu tô todo mês no Museu de Bruxaria. A gente vai ter um evento sábado agora, é isso? Sábado agora, de primavera. Isso, que é o equinócio. Gente, é muito lindo isso, porque é aberto à comunidade. E gratuito. É um trabalho gratuito. E, sim, tem muitas coisas novas. Meus atendimentos em tarot terapêutico, eu tenho alguns horários. Terapia não, no momento não, né? Não tem horário. E muitas coisas novas chegando por aí. Então, olha só, gente. Segue a Soraya lá nas redes sociais, Soraya Mariani. Super fácil de encontrá-la. E acompanhe o trabalho dessa mulher, porque é incrível, revolucionário e transformador. Viu? Eu me inspiro em você, sabia? Muito. Sempre quando tem um conselho, gente, você sabe disso. A gente é amiga. Eu tenho o amigo e tenho a amiga que eu sempre ligo, né? Algumas pessoas, mas você sempre... Você mora no meu coração. Agradeço de coração também, pela amizade. Sempre. Tá? Tamo juntos. Tamo juntos. E a gente vai ficando por aqui, mas você já sabe, todas as terças e quintas estamos aqui na Astral TV, sempre às 21h30. A gente se vê.